Livro de Lucas, capítulo 13. Verso 22. Diz a palavra de Deus: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: São poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido de tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que o derradeiro há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Podem sentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Palavra, aleluia, que se trata da porta estreita, irmãos. O reino de Deus é comparado como uma porta estreita. Observamos a leitura nesta noite, aleluia, ao qual, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor fala sobre esta porta. Porta esta que está bem fácil de entender, ela é estreita. E a Bíblia vai dizer que nós temos que porfiar para entrar por ela. E a palavra porfiar, irmãos, quer dizer lutar, brigar. Porfiar é lutar. Aleluia. Então, dá-se a entender que o reino dos céus é tomado por esforço. É tomado por esforço, meu querido e minha amada irmã. O reino dos céus é um despojo que cada um de nós temos que fazer para, aleluia, entrar por esta porta. A porta é estreita. Se a porta é estreita, a bagagem não entra. Se a porta é estreita, o pecado não entra. Se a porta é estreita, a mentira não entra. Se a porta é estreita, o fornicador não entra. Se a porta é estreita, aleluia, nada, aleluia, que contamine os céus em toda a sua plenitude de santidade não vai entrar. Só vai entrar, aleluia, os santos. Só vai entrar os remidos. Só vai entrar aquele que porfiou, que lutou por ela. Só vai entrar aquele que rejeitou tudo e todas as coisas que estão oposto à vontade de Deus e à palavra de Deus. Quem está entendendo da glória, Deus? Glória. Jesus percorria as cidades, percorria as aldeias, e ele ensinava, aleluia, durante a sua caminhada até Jerusalém, acerca desta porta estreita, irmãos. Porta estreita essa, ao qual poucos pregam nos púlpitos. Poucos, aleluia, estão nos altares das igrejas, anunciando a porta estreita, anunciando a vida do Senhor Jesus, anunciando a santidade. Aleluia. Então precisamos, aleluia, estarmos preparados, porque o evento escatológico não será anunciado para nós, não vai ser avisado antes, ele vem amanhã, não. Nós vamos ser pegos de surpresa. E entendamos, aleluia, que ao ser pego de surpresa, não tem mais como, irmão, de maneira nenhuma, na mesma hora, no mesmo milésimo de segundo, aleluia, dizer: Senhor, me perdoa, eis que aqui. Por isso que ele diz:
Confiai para entrar pela porta estreita. Mas é interessante que Jesus, aleluia, nessa caminhada, aleluia, ele é indagado. A Bíblia vai dizer que um deles diz: Senhor, são poucos que se salvam. Sabe, irmãos, por que Lucas narra essa palavra? São poucos que se salvam, porque era necessário que eu e você, a igreja do último dia, entendêssemos isso, que são poucos os que se salvam, a não ser o que está porfiando para entrar pela porta estreita. Porque a Bíblia vai dizer que muitos vão procurar, mas, aleluia, não poderão entrar nela. Porque a Bíblia diz que de todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Então, irmãos, o negócio vai ser tão estreito que eu acredito que vai ser mais do que a porta estreita naquele dia. No dia que está não no nosso calendário, mas no calendário dos céus, no calendário de Deus. E enquanto a vida, sempre há esperança. E se nós estamos vivendo ainda, se Deus permitiu fogo de vida nas nossas narinas, Ele está dando um recado para nós. Recado é este: que é necessário que nós venhamos entender a palavra, confiar por essa porta, se arrepender de tudo, se converter verdadeiramente para morar no céu. Porque naquele dia, irmão, ninguém vai dizer assim: Deus foi tão cruel comigo, que o meu marido foi e eu não fui, que a minha esposa foi e eu não fui. Você não vai poder dizer isso, porque Ele diz: confiai primeiro para entrar por essa porta. Porque Ele está anunciando: é agora, o momento é esse, é hoje. Para de correr atrás, aleluia, das coisas desse mundo, do vil metal, ou da mola mestre desse mundo. Confiai para entrar pela porta estreita. É um recado de Deus para nós, irmãos. Se nós, aleluia, não confiarmos para entrar por essa porta, vai ser em vão a caminhada, vai ser em vão a sua trajetória da sua vida, louvando na igreja, aleluia, pregando na igreja, tocando na igreja, sendo assíduo na igreja, participando dos cultos nas assembleias como essa. Vai ser em vão, aleluia, se eu e você não confiarmos para entrar pela porta estreita. E o que me chama a atenção nessa mensagem é que Jesus, ele faz uma parábola através do autor do livro, Lucas, que narra algo interessante. Ele faz uma parábola, ele diz: olha, quando o pai de família, que chegar o momento, a hora de fechar a porta, sabe, aquele momento em que nós todos fechamos as portas e vamos dormir, da mesma coisa será Deus. Quando Ele fechar a porta, não terá mais chance de entrar pela porta estreita. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que Noé pregou 120 anos e ninguém quis saber. Mas quando a porta, aleluia, da arca se fechou, aleluia, todos correram para lá, tentando entrar, mas o selo de Deus já estava nela. A porta não poderia se abrir. Aleluias. Essa porta estreita está aberta, irmão, diante de mim e de você, diante de nossas vidas, dos nossos olhos, aleluia, espirituais, para podermos entrar por ela. Quando o pai de família, olha só o que narra Lucas, se levantar e cerrar a porta, e fechar a porta, e começar, diz, a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Aleluia. E Deus vai responder: não sei de onde vós sois. Olha, irmãos, é tão tremendo, tão profundo, que você vai ouvir, que eu vou ouvir, que nós, que não confiarmos pela porta, vamos ouvir
uma palavra tão dura. Jesus vai dizer: não vos conheço, não vos conheço. Você já imaginou ouvir isso aí de Deus? Conhecedores da palavra, sabendo que se Jesus vai dizer: não vos conheço, não tem mais como retroceder, não tem apadrinhamento para entrar pela porta, não tem um jeitinho brasileiro para entrar pela porta, não tem como subornar Jesus naquele momento, não vai ter como. O momento é agora, irmãos. A preparação é agora. O reino de Deus está próximo. Quando João Batista pregava, o reino de Deus estava próximo, irmãos, aleluia. O reino de Deus chegou. Jesus apareceu, aleluia, e começou o seu ministério, aleluia. Da mesma forma, só que de maneira diferenciada. Nós sabemos que Jesus não vai nascer mais de uma virgem, aleluia. O céu vai se abrir, o soar da última trombeta vai tocar, aleluia. A igreja percebida, a igreja preparada, a igreja que se esforçou, vai ouvir o último soar da trombeta, aleluia. E esse último soar da trombeta, aleluia, vai arrebatá-lo para os céus. Acredito eu que só quem vai ouvir são os que porfiaram para entrar pela porta estreita. São os que disseram: rapaz, o negócio está feio, eu tenho que me ajeitar com Jesus, eu tenho que consertar o altar de Deus, que sou eu, aleluia. Eu tenho que me converter, eu tenho que lutar por essa porta 24 horas, aleluia. Me resguardando do pecado, do mal, aleluia. Fazer como Jó, aleluia, um homem, aleluia, o qual não tinha necessidade de ser provado, porque ele era e estava na condição de Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que ele se desviava do mal, se desviava do pecado. Precisamos nos desviar, porque a porta é estreita. Um pecado é uma bagagem, e a bagagem, quando está nas costas, irmãos, aleluia, a bagagem, quando está na mochila de nós, atrás de nós, aleluia, carregando, aleluia, não entra pela porta estreita, aleluia. O caminho é estreito, a porta é estreita, e ainda tem que levar uma cruz nas costas. A palavra vai dizer que ele vai dizer: não vos conheço. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que diz: mas Senhor, nós começamos, aleluia, estávamos contigo, comemos contigo, bebemos contigo, ouvimos a tua, aleluia, pregação, estávamos na tua presença. Só que Deus conhece, irmãos, o coração do homem. Só que Deus conhece, aleluia, o nosso coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o coração, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe quais são os seus, os que estão salvos, os que foram libertos. Só Jesus conhece. Eu não posso dizer que você está salvo ou que não está, que está salvo e que não está. Mas o Deus de Israel, naquele dia, a palavra vai dizer que Ele separará, Ele separará o bode das ovelhas. Aleluia. Como o pastor separa o bode das ovelhas, Ele vai separar os salvos e os não salvos, os fiéis e os verdadeiros, os que amaram a sua obra, os que viveram para Deus, os que atentaram pelas pregações nos púlpitos da igreja, os que reconheceram o seu erro e o seu pecado, os que disseram: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser vaso em tuas mãos, eu quero ser usado, eu quero ser uma atalaia, eu quero ser um instrumento, aleluia, eu quero ser vaso. Glória. Esses vão entrar, reconhecerão o Senhor naquele dia, porque desde, aleluia, do momento em que Ele confiou, Ele passou a ser conhecido ou reconhecido por Deus. E o importante nesse mundo, nessa caminhada, nessa peregrinação, nesse caminho que Deus traçou para nós, é necessário nós sermos, em primeiro lugar, reconhecidos por Deus.
for reconhecido por Deus, ele vai assim: não sei de onde vós sois. Olha só, não for reconhecido por Deus, ele vai responder também assim: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. É interessante, irmãos, porque dá-se a entender a palavra que está falando para pessoas que conhecem a palavra, que são cristãos, assim como está para nós. Mas Jesus não reconheceu, por causa de poucas coisas. Nós fomos desconhecidos de Deus. Foi em vão a caminhada. Preferiram os prazeres da vida e do mundo. Preferiram, aleluia, estar oposto à vontade de Deus. E aí, meus irmãos, como vai ser naquele dia? Você sabia que a igreja é o sustentáculo do templo? É a coluna do templo? A igreja que eu falo, você, eu, somos ou não somos colunas? Estamos, aleluia, conforme a palavra, estamos confiando para entrar pela porta estreita em toda a área humana. Quando Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, muda, Timóteo, toda a tua maneira de viver. Timóteo estava precisando de se converter ainda. Timóteo era filho de Paulo na fé, gerado na fé, mas não era ainda convertido. Não era à toa que Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo estava sendo agora, Paulo, estava puxando a orelha de Timóteo, dizendo: rapaz, muda a tua essa maneira de viver. Deus não te quer assim não, meu filho. Só faltou ele dizer isso. Deus não te quer dessa maneira, homem. Deus não te quer dessa maneira, mulher. A maneira é essa que eu te ensinei, que eu falei para ti durante toda aleluia, a estadia contigo, a vivência contigo. Porque senão você vai ouvir uma palavra: eu não vos conheço, nem sei de onde vós sois, porque praticais a iniquidade. Aleluia. Aí o que vai acontecer quando você ouvir isso? Quando eu ouvir isso, a Bíblia diz assim: e haverá choro e ranger de dentes. Quando isso acontecer? E quando nós virmos os salvos, quando nós vimos os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas Isaías, Jeremias, os reis, Davi, os apóstolos, todos, aleluia, e você vai só contemplar de longe, e eu vou só contemplar de longe, porque não confiei, não lutei, não renunciei ao mundo, irmãos, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida diferente nesse mundo. Mas eu era um enganador. Eu enganava a igreja, eu enganava o pastor, eu enganava, aleluia, o irmão, a irmã. A irmã achava que isso aí é uma bênção. Mas naquele dia vai dizer: não acredito, essa irmã é uma bênção, Jesus. Não, eu nem conheço ela, porque não confio. Confiar. O dever do pastor, aleluia, é esse: é pregar essa palavra, irmãos. Pode ela estar doendo agora, mas ela pode também produzir, aleluia, arrependimentos. Ela pode causar, aleluia, em você e em mim, aleluia, uma transformação, preparação para uma igreja preparada para ir para o céu. A palavra vai dizer, irmãos, que ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. É por isso que quando Pedro estava ouvindo a mensagem de Jesus, e ele observou em certa circunstância que o povo estava indo embora, e aí
Pedro vai dizer para quem? Para Deus: Senhor, está vendo aí não que o povo está indo embora? Você não acha que essa mensagem está muito pesada, muito dura? Aleluia. E Jesus disse uma coisa muito interessante para Pedro: Pedro, se tu quiser também vai, rapaz. Não tem problema, meu filho. Para onde eu irei? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Quando Deus, irmãos, fala para mim, fala para a igreja, fala para nós, uma palavra que nós temos que confiar para entrar por uma porta, renunciar a muitas coisas desse mundo, as vontades da carne, as vaidades, os desejos da carne. Às vezes é difícil para nós, porque quando Naamã foi para mergulhar, ele já questionou o profeta. Tanta água que está indo mandar aqui nesse rio poluído, Jordão. E ainda mais 7 mergulhos, podia ser só um. Sabe, irmãos, quando a gente vê uma palavra dessa, a gente vai logo questionar a nós mesmos. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos dá uma palavra como essa. Aleluia. Porque não escolhi eu a palavra, mas o Senhor aqui nessa noite. Se a própria Bíblia está dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes, vai acontecer. Vai acontecer quando eu estiver do meu lado e eu vi minha esposa subir e eu digo: Senhor! E eu vou começar a chorar, porque já sei o destino, eu já sei o final da história, o final do filme. Na certa feita, eu cristão, meus pais não cristão ainda, e eu estava em pé na calçada da casa da minha mãe, meu pai do lado, meu pai ainda era vivo. E de repente eu tive uma visão muito linda. Um ser maravilhoso descia do céu e pegava na minha mão e eu subia. E quando ele tocou em mim, eu me senti como esse vidro transparente. Mas dava para ver o meu corpo, mas era transparente. E eu olhava e eu estava subindo e meu pai e minha mãe ficavam. E eu disse: e ele, Senhor? E eu ouvi uma voz dizer assim: agora é tarde. E aí, quando ele disse isso, voltou tudo normal. E naquele dia eu falei para meu pai e minha mãe: olha, irmãos, eu louvo a Deus que meu pai partiu para a glória, crente. Minha mãe deixou o catolicismo, também crente, tem 89 anos hoje, para a glória de Deus. Aleluia. E creio, aleluia, que assim também como meu irmão que faleceu agora, há 3 meses atrás, foi para a glória, porque no último dia ele aceitou Jesus. Aleluia, glória. Mas, aleluia, os que estão vivos, aleluia, nesse evento, nós vamos ver muitos dos nossos familiares chorando, rangendo os dentes. Interessante que ele diz que vão ver. Deus vai permitir que eu e você veja o grande banquete, a grande santa ceia. Os patriarcas, os profetas, os reis, os apóstolos. Mas o que não confiou será lançado fora. Não entrarão no reino. Irmãos, não é palavra minha, não é no livro de história que eu estou tirando essa palavra, mas ela vem de Deus para o meu e o seu coração. Ela vem para nós como um alerta. É Deus dizendo assim: meu filho, está próximo, confiai para entrar, está próximo, aleluia. Seja servo fiel, está próximo, aleluia. Não desista da caminhada, está próximo da minha vida. O céu está se abrindo, você não vai ver a morte. É necessário que você veja todos os nossos
antepassados, mas também entre para cear naquele dia com eles. Jesus está voltando. O Senhor está próximo. Eu costumo dizer que a igreja do Senhor retardou a vida do Senhor há muitos anos, porque a igreja tomou um rumo diferente. A igreja do Senhor mesclou a palavra. A igreja começou a fazer acepção de pessoas. A igreja do Senhor esqueceu-se os rudimentos, os costumes, aleluia, pela palavra de Deus, e o que foi implantado, aleluia, nas primeiras igrejas. A igreja esqueceu a igreja, aleluia, como uma igreja formosa, uma igreja, aleluia, que está lá em Atos 2, aleluia, de 42 ao 47, aleluia, que fala de uma igreja poderosa, de uma igreja inabalável, de uma igreja unida, de uma igreja, aleluia, que, aleluia, confiava 24 horas para entrar nos céus. E nós não podemos esquecer, irmãos, pois a palavra nos adverte a cada dia, quando ela é apregoada. Você pode enganar o seu líder, o seu pastor, o seu esposo, a sua esposa, mas ninguém engana Deus. Esse Deus é tão tremendo que Ele sabe os mínimos detalhes de cada ser vivente desse planeta. E como está lá em Apocalipse 20, acerca do juízo final, que está tudo escrito num livro, chamado Livro das Obras. Aleluia. Malaquias, lá no finalzinho, vai dizer que há manuscritos diante de Deus. Há manuscrito diante de Deus. Eu levo essa passagem de Malaquias para Apocalipse 20, e esse manuscrito, no meu entender, é o livro das obras. Aleluia. Muitas vezes estamos pensando, não, meu livro está no nome, está lá no livro da vida, meu nome está lá no livro da vida. Será, irmãos? Pois a própria Bíblia vai dizer que cuidado para que Jesus não apague o seu nome no livro da vida. Um dia nós colocamos, mas pelas obras, pelas atitudes, pelos atos, pelos pensamentos, por ser negligentes, Jesus pode com a borracha apagar o nome do livro. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. É como se dissesse assim, está batido o martelo. É desse jeito. Quem confiou, confiou. Quem não confiou, perdeu a salvação. Aí, meu irmão, vai ter choro, ranger de dentes. Aleluia. Você já imaginou o seu espírito chorando naquele dia? Você já imaginou você vendo a igreja subir e você chorando aqui na terra, e será 1000 anos para a segunda vida de Jesus, para Deus saber se algum se arrependeu? E durante esse período, meu irmão, o diabo vai estar na terra, a morte não vai mais existir, o Espírito Santo Consolador vai subir com a igreja. Vai ficar muito bom não esse negócio. Se você disser que a terra está ruim, né? Tem gente assim, rapaz, o inferno é aqui. Rapaz, você não sabe o que é o inferno. Se o inferno foi esse momento que nós estamos vivendo aqui, então está bom demais, né? Está bom demais, irmão. Em meio às dores, às lutas, mas tem diversão, né? Tem brincadeiras, tem o aconchego, tem a sua casa, você tem o seu carro, mas, meu irmão, lá no inferno não existe isso não. Então, queridos, diante dessa palavra, confiar para entrar pela porta estreita, é necessário que nós venhamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Se
preparar para o dia que está marcado no calendário de Deus. Dia esse que é o arrebatamento da igreja. Dia esse que você pode estar lá no sepulcro, ou os que morreram com Cristo, onde a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Esse dia vai ser um dia terrível. Para nós talvez seja horrível, mas será para Deus glorioso. Terrível para quem, pastor? Para o que não confiou, para o que não se esforçou, não lutou para viver uma vida íntegra diante de Deus. Para ter aquela vida que Deus quer que vocês tenham. Aleluia. Pois a Bíblia diz: sem a santidade ninguém verá Deus. Meu Deus, irmãos. Oh, meus queridos, que você não fique constrangido, que eu não fique constrangido com a palavra. Mas Deus, quando eu cheguei aqui, me ajoelhei, pedi uma palavra ao Senhor. E o Senhor nos deu essa palavra porque somos realmente falhos, somos pecadores, somos necessitados de ser admoestados, redarguidos, corrigidos pela palavra. Muitas vezes deixamos levar a vida conforme nós estamos, achando que estamos no céu para dentro. E muitas vezes não será isso, porque nós não lutamos. E olha, a salvação é pessoal, é individual. Eu não vou poder levar os meus filhos, a minha esposa não vai poder me levar, se eu não estiver confiando 24 horas, lutando. Acredita que os homens de Deus naquela época, alguns homens desejaram conhecer logo Deus e pediram a morte. Pediram a morte. E Paulo foi um desses. Eu acredito que quando Paulo estava em Roma, em cárcere privado, na sua casa, Paulo, aleluia, quando foi chamado para ser decapitado, eu acredito que ele correu lá para aquele lugar para botar o pescoço. Porque uma coisa ele já sabia. E quando a gente sabe é bom demais. Às vezes a pessoa assim, bicha, Deus me revelou que eu vou morrer amanhã. Primeira coisa que vem é a tristeza. E Paulo não ficou assim não. Paulo disse que eu já estou preparado. Está chegando a minha hora. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Ele acabou a carreira dele. Aleluia. Guardei a fé. Que coisa linda, rapaz. Você já imaginou você receber uma revelação dessa? A primeira coisa que vem é choro medonho. Ai, meu Deus do céu, vou deixar minha filha tão bonita, minha princesa, Jesus de Nazaré. Aí começa a lembrar do carro. Vixe, eu vou deixar o meu carro, a casa. E Paulo mesmo fez só uma coisa. Correu para colocar lá em cima daquele cepo lá, que eu acredito que era um tronco de árvore. Corta logo aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Degola logo que eu estou doido para ir para o céu. Aleluia, Deus. Isso é ter certeza, porque ele confiou. Ele estava com a convicção, a certeza que já estava no céu para dentro, só faltava tirarem o fôlego de vida. Aleluia. Aleluia. Como é bom crente estar nessa condição de saber que está preparado para ir para o céu, porque fez coisas lindas na obra de Deus, que foi fiel a Deus, que não teve falha, por ser pecador, mas não tiveram falha nenhuma.
os apóstolos, os homens que Deus arrebatou com Enoque, Elias, esses homens que alcançaram a estatura de varão perfeito. E é isso que a igreja precisa, alcançar a estatura de varão perfeito, de varão perfeito. No arrebatamento é dado um exemplo de dois homens que Deus trasladou para o céu. E aí Jesus veio na graça dizendo que vai arrebatar um povo, levar um povo para si. Então, meus queridos amados irmãos, confiai para entrar pela porta estreita. Lute, queira entrar nos céus, em nome de Jesus. Amém? Palmas para o Rei da Glória. Nós vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus, amém?